Boa noite, pessoal. Tranquilo? Então, a última aula a gente viu permeabilidade, vimos toda a parte teórica inicial, tá? Hoje a gente vai terminar a parte teórica. Vamos ver mais alguns casos especiais, algumas análises que a gente faz, né, verificações, e finalmente começar a aplicar alguma coisa em exercícios, casos práticos. Nessa aula, a ideia é fazer o link, né, entre essa parte teórica que a gente viu e a parte prática do negócio. E aí depois começar a aplicar esse exercício. Vamos começar então de onde a gente terminou na última aula. Tá? A última aula a gente finalizou lá vendo aquela situação da lei de Bernoulli, né? Da conservação de energia. Vimos lá as três parcelas de energia que a gente tem. Vimos também que a parte da energia cinética para fluxo de água em solos um valor é considerado constante, que não tem variação de velocidade. E devido a isso, né, a gente também verificou que eu tenho principalmente só as duas cargas ali principais, quando eu estiver analisando qualquer ponto, que é a carga potencial, que é com relação ao nível de referência, e a piezométrica, que é de acordo com a altura de coluna d'água que eu tenho acima do meu ponto ali. Finalizamos daí a aula, né, verificando que quando eu tenho fluxo de água em solo, como eu tenho perca de carga, né, todas as cargas em um determinado ponto são iguais às cargas, ao somatório das duas cargas do outro ponto, mais uma perda de carga. Eu estou fazendo uma revisão rápida, né, quanto a isso, porque a gente vai usar isso nessa aula agora. Tá? Se eu não tenho nenhum fluxo de água através de solo e estiver analisando dois pontos ali, vamos supor dentro de uma mangueira de água ou de algum outro local ali, por exemplo, como eu não tenho perca de carga no processo, se eu pegar qualquer ponto, eu vou ver que a somatória das duas cargas são iguais ao somatório das duas cargas de um outro ponto. Reparar que é o somatório das cargas que é igual e não as cargas individuais. Então, carga, por exemplo, de elevação é igual à carga de elevação potenciométrica que seja do outro ponto. Não, as cargas vão ser diferentes, mas daí a outra carga, que é a piezométrica, compensa a diferença dos valores ali, fazendo com que os somatórios sejam iguais, tá? A gente vai ver isso adiante aí. Vimos essa última imagenzinha da linha de carga total e aí finalmente a nossa aula de hoje aqui, que é alguns casos especiais aí. Começando por fluxo de água através, né, de solos. Como é que funciona, né? E já entrando diretamente no caso particular aqui, que assim não é um caso particular, na verdade é a situação corriqueira que a gente tem. A gente sabe que na prática os solos eles não são compostos apenas por uma camada, né, de solo ali com propriedade constante em profundidade. A gente sabe que na prática, quando você analisa um solo, o solo ele é dividido em diversas camadas. E mesmo sem dividir o solo em camadas, a gente sabe que às vezes um metro para baixo, ou às vezes no próprio metro do solo, se você fizer diversos ensaios semelhantes com amostras de solo ali daquela região, a gente sabe que os dados vão dar diferentes, na maioria dos casos. Porque o solo é heterogêneo, ele tem características diferentes, né? Então os dados nunca são iguais, não é igual um concreto. E mesmo assim, concreto controlado, a gente sabe que se você pegar dois, três copos de prova, você vai ter a estatística ali comprova isso, que a gente tem variação de valores ali em corpos de prova moldados ali com o mesmo material, né? Então isso acontece. E no solo isso é muito mais visível, tá? Porque é um material natural. Bom, por que eu estou explicando tudo isso? Vamos simular uma condição aqui numa situação de solo, né, parecido, por exemplo, de Cascavel que seja. Se você olhar o solo de Cascavel, a gente tem um solo argilo-siltoso em profundidade. Apesar de ser tudo composto pelo mesmo material, tamanho de partícula, a gente sabe que as porcentagens dessas partículas são diferentes em profundidade. Em superfície você vai ter mais argila, menos silt, menos areia, em profundidade isso se inverte. Considerando isso, eu posso dividir, normalmente a gente faz isso, a gente divide o nosso solo em várias camadas, apesar de ser tudo argila siltosa. Então, até, vamos supor, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, eu tenho um solo com uma determinada resistência, uma característica, que eu possa agrupar ali formando uma camada.
E ali para baixo já forma-se uma nova camada, que é uma argila siltosa também, porém com característica diferente ali, às vezes de resistência, de permeabilidade e assim por diante. Então, supondo que eu tenha uma condição de solo com 4 camadas de solo distintas, cada uma com um valor de coeficiente de permeabilidade médio, reparar, né? É um valor médio que eu estou pegando para a camada, eu poderia ter um valor por metro, por exemplo, se eu fosse um pouco mais criterioso na análise, vamos supor. E que dessas 4 camadas, né, cada camada tem a sua espessura, né? E aí, simulando uma condição de fluxo no sentido vertical aqui, e uma segunda situação onde eu tenho um fluxo na horizontal passando por esse solo, observe que eu tenho duas condições diferentes. Quando eu trabalho com um fluxo em série, que é um fluxo vertical aqui, por que fluxo em série? Eu sempre faço analogia, quando eu estou explicando esse tipo de situação aqui, com aquela parte de elétrica, de resistores ali, resistências, circuitos elétricos. É o mesmo princípio. Quando eu tenho um fluxo, aqui nesse caso na vertical, eu tenho a água passando por um solo, depois passa pelo segundo, depois passa pelo terceiro e assim passa pelo quarto. Isso é chamado de fluxo em série. Quando a gente via isso em elétrica lá, por exemplo, a gente via que, né, quando você tem um fluxo da corrente ali, né, em série, a gente tinha dois fatores que eles poderiam estar variando nessas condições, que era a corrente e a diferença de potencial. Quando você, né, nesse caso aqui, quando eu tenho um fluxo em série, o que acontece? O que acontece é que a vazão que passa pelos 4 solos é idêntica, é a mesma vazão que está passando ali. Então, se eu analisar individualmente cada um dos solos, por eles vão estar passando a mesma vazão. O que vai estar acontecendo aqui nesse caso é que a perda de carga do sistema, tá? Então, ou seja, todo desnível, se eu colocar uma água passando por esses 4 solos e saindo, né, fora, essa água ela não iria conseguir elevar até o nível de água original ali, o nível de água que ela estava anteriormente à passagem pelos solos. Por quê? Porque ela perdeu carga. E essa carga que ela perdeu é a perda de carga total que a gente chama. Que foram esses 4 solos aqui que fizeram com que essa perda de carga ocorresse. E essa perda de carga total, ela é basicamente dada pelo somatório das perdas de cargas individuais que cada um desses solos aqui proporcionou ou gerou. Tá? Então, isso eu tenho que ter em mente nesse tipo de exercício. É a primeira coisa que tem que ver na sua cabeça. Viu ali o fluxo? Ah, o fluxo é em série. Então, as vazões são todas idênticas e a perda de carga do sistema é igual ao somatório da perda de carga de cada um desses solos aí, que ocorre em cada um desses solos. Tem que vir na sua cabeça. Além disso, a gente também tem que saber já o seguinte, que para facilitar uma situação de exercício, eu posso pegar esses 4 solos e transformar esses 4 solos em um solo só, com um coeficiente de permeabilidade médio, tá? Atentar que eu não posso trabalhar fazendo uma média direta dos 4 coeficientes de permeabilidade. Porque aqui nesse caso aqui, né, eu tenho a influência das espessuras das camadas ali. Então, normalmente se faz como se fosse uma média ponderada, né? Então, eu tenho o coeficiente de permeabilidade de um solo unificado entre os 4 ali é dado pela somatória das espessuras das camadas, dividido pela espessura de cada um dos solos, né, dividido novamente pelo respectivo coeficiente de permeabilidade. Então, em outras palavras, é o somatório das camadas dividido, né, pela divisão ali, né, pelo somatório total entre as razões da espessura de cada uma das camadas pelo coeficiente de cada uma dessas camadas. Quando eu faço essa continha, eu vou ter o coeficiente de permeabilidade equivalente vertical, que a gente chama. Isso acontece também, eu posso fazer quando eu tenho fluxo no outro sentido. No caso, seria um fluxo horizontal nesse caso. Nessa situação de fluxo horizontal, o que acontece é que acontece uma inversão, né? Então, ao invés de eu ter a vazão igual, nesse caso aqui, eu tenho a perda de carga igual. Então, a perda de carga do sistema é idêntico para todos os solos. Em outras palavras, a água que entrar nessa parte aqui do primeiro solo, quando ela chegar aqui no final, ela vai gerar uma perda de carga, e essa perda de carga que ela gerou é idêntica à que vai acontecer quando a água passa pelo solo 2, que vai ser igual ao do solo 3, que é igual ao do solo 4, que é igual à perda de carga total também do sistema. Só que nesse caso aqui,
do KH, né, do QH, que é a vazão fluxo horizontal, a gente tem uma situação de que a vazão, nesse caso aqui, é dividido entre os 4 solos aqui, as 4 camadas. Então, a vazão do sistema é dada pelo somatório das 4 vazões aqui que eu tenho, individuais de cada uma das camadas. E isso acontecia na física elétrica também, né? Que era basicamente a corrente, que a gente, quando tem um fluxo da corrente ali em paralelo, né, por várias resistências, a gente tinha a corrente se dividindo para atender ali cada um dos trechos ali que estavam atuando ali no sisteminha. Nesse caso aqui, se eu quiser transformar esses 4 solos aqui em um solo, considerando o fluxo horizontal, eu também tenho uma equação, só que essa equação é como se fosse a inversa da primeira. Então, é a divisão entre o somatório dos produtos, entre o coeficiente de permeabilidade de cada camada pela espessura da correspondente, dividido pelo somatório das espessuras de todas as camadas. Atentar que nesse caso aqui, né, tanto o primeiro quanto o segundo caso, são sempre essas espessuras das camadas que estão aqui no desenho. E não essa espessura aqui, ó. Que essa espessura seria a espessura L que a gente fala, né? Que é o do sentido do fluxo. Cuidado que não é ela que eu vou considerar. Tá? Até por isso que a gente não usa, por exemplo, um Lzão aqui, ou alguma coisa semelhante, para não confundir com as fórmulas de vazões, lá que a gente viu na última aula. Perfeito? Normalmente a gente trabalha dessa maneira. Aí a gente tem uma relação aqui, o coeficiente de permeabilidade geral ali de um solo, né? Vai ser um produto ali entre as duas, raiz do produto, né? Na verdade, das duas coeficientes de permeabilidade que eu tenho ali no meu solo. Mas em geral, para exercício, a gente trabalha com esses dois, ou vertical ou horizontal, dependendo da minha situação ali que eu tenho de campo. Próximo slide aqui, eu só coloquei a informação que a gente já deduziu agora de pouco, né? Então, quando o fluxo é vertical, a mesma vazão que passa é igual, né, idêntica para todos os solos, e é igual também a total. E a perda de carga é o somatório das perdas de cargas individuais de cada uma das camadas, é igual à perda de carga do sistema. E no fluxo horizontal ocorre ao contrário. Beleza? Isso aqui, esse slide aqui, pessoal, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Se porventura lá eu adicionei ele hoje para essa aula e já atualizei o arquivo lá quando vocês virem esse vídeo. Então, caso, né, o arquivo que você baixou da apresentação não tinha isso aqui, pode baixar novamente. E é importantíssimo esse slide aqui para a resolução de qualquer exercício envolvendo permeabilidade, que muitos exercícios exigem que você tenha esse conhecimento básico aqui para você começar a desenvolver a matemática do negócio. Beleza. Aí a gente agora entra no segundo assunto ali específico de permeabilidade, né, que são as forças de percolação, e aí o caso particular que a gente tem, um fenômeno que ocorre na natureza. Vamos primeiro entender como é que funciona isso aqui. A gente sabe que quando você tem a água passando pelo solo ali, a gente tem um fluxo estabelecido. E essa água, de acordo com o fluxo que está estabelecido ali pelos vazios do solo, você acaba tendo forças de percolação que estão atuando lá dentro, né? Forças de arraste ali que estão tentando levar ali também as partículas do meu solo conforme a água vai embora. Como é que funciona isso aqui? Por que é importante eu entender essa parte aqui inicial? A gente tem um problema que ocorre muito na natureza, é claro que assim, em situações específicas, que é numa situação bem particular, quando você tem um fluxo ascendente, que a gente fala, é um fluxo de baixo para cima, através dos solos. E isso não é difícil de encontrar. Quando você tem uma situação dessa, a água ela está exercendo uma força que está se contrapondo ao peso próprio do solo. E isso para a gente é um problema. Porque quando você tem uma força que está contrapondo o peso próprio do solo, você está como se fosse fazendo com que o solo perdesse a resistência dele. Quando você faz isso, né, a gente deixa as partículas soltas ali e sem atrito entre elas. E isso faz com que a resistência do solo baixe assustadoramente. E dependendo da situação, esse solo ele acaba perdendo totalmente a capacidade de suporte dele. E aí a gente tem um fenômeno que você já deve ter escutado, que é a areia movediça. Ou também o nome técnico que a gente fala, né, que é a liquefação das areias. Então, todo esse fenômeno de areia movediça está relacionado diretamente
a permeabilidade de um solo e principalmente essas forças de percolação. O nome já diz, areia movediça. Por que que a gente, né, coloca lá o nome específico lá, areia, e não argila movediça, alguma coisa assim? Porque o tipo do grão de areia e o peso específico da areia são propícios para que esse fenômeno ocorra somente nas areias. É uma situação bem específica e normalmente são em areias finas ou areias médias. Areias grossas, por exemplo, você já não teria esse problema e siltes e argilas muito menos. É por isso que acaba sendo específico. Areia movediça. Aqui a gente tem uma equaçãozinha só para representar, se vocês quiserem depois, né, pesquisar, vocês vão encontrar elas em qualquer tipo de livro tem. A força de percolação num dado ponto, né, vai ser o produto ali entre o peso específico da água, o gradiente hidráulico, né, que aquele solo, né, tem ali, a área de seção transversal por onde está ocorrendo o fluxo no solo e a espessura do solo, né, pela qual está ocorrendo o fluxo ali. Então é a equaçãozinha de força de percolação ali. Tá, e quais são as condições para que ocorra a areia movediça? Então eu tenho que atender, e aí é importantíssimo quem está anotando e tudo mais. Eu tenho que ter simultaneamente duas coisas ocorrendo. Atentar para a palavra, simultaneamente. Então, se um deles estiver acontecendo e o outro não acontecer, não ocorre o fenômeno de areia movediça. Simples assim, acabou. Tá? Então, a primeira condição é que o fluxo seja obrigatoriamente ascendente. Então, o fluxo tem que ser de baixo para cima. Fluxo de cima para baixo não vale e fluxo lateral ao solo não vale. O fluxo tem que ser de baixo para cima. Perfeito? Em que local na natureza que eu tenho esse tipo de situação ocorrendo, que é propício você encontrar áreas de areia movediça? Normalmente, das situações mais comuns é jusante de barragens, a parte externa da barragem. Porque aquela parte interna, a água, ela que está ali sendo represada na barragem, assim por diante, a tendência é que a água percole por dentro, por baixo ali da minha barragem. E quando ela percola por baixo da barragem, a tendência é que essa água toda saia lá no pé da barragem do lado externo, a jusante que a gente fala. E quando ela sai num fluxo ascendente. E aí você normalmente tem uma região propícia para que ocorra fenômeno de areia movediça. Então isso explica o porquê que em muitas barragens o pessoal sempre faz um reforço do solo ali, da fundação naquela área do jusante das minhas barragens, justamente para evitar a formação desse tipo de situação e você drena essa água o mais rápido possível, que é a água que está vindo de baixo para cima. Então a gente tem que evitar isso. A segunda e última situação, né, que tem que estar sendo atendida para que ocorra a areia movediça, é que o gradiente hidráulico, né, atuante naquele solo, lembra do que é o gradiente hidráulico? O gradiente hidráulico é o Izinho que a gente tinha na fórmula da vazão, que é a relação entre a perda de carga que está ocorrendo naquele solo, dividido pela espessura dele, do solo, por onde está ocorrendo o fluxo. Então é a relaçãozinha entre a perda de carga dividido pelo L. Perfeito? Então, o que acontece? Esse gradiente hidráulico ele tem que ser maior ou igual ao gradiente hidráulico crítico, que a gente chama. Tá? Então, aqui tá, vou corrigir isso aqui depois, aqui é um I, na verdade, tá? Que é o gradiente que a gente fala, né? Então, esse gradiente hidráulico crítico tem que ser, né, o valor dele, para você determinar ele para qualquer tipo de solo, sempre vai ser a subtração entre o gama sat menos o gama w. Para quem não lembra, em índices físicos a gente viu, essa subtração aqui é o gama sub do solo. Então, é o gama sub dividido pelo gama w. Então, a primeira coisa que você vai fazer em qualquer tipo de exercício que está pedindo para você analisar se ocorre o fenômeno de areia movediça ou não e assim por diante, é verificar o fluxo. Porque o fluxo, se ele não for ascendente, você não precisa fazer conta nenhuma. Você já responde a pergunta e acabou. Se o fluxo for ascendente, então uma das condições já foi testada. Então você vai para a segunda verificação, que é a verificação de cálculo. Aí a verificação de cálculo consiste em analisar os dois gradientes. Um é o que está ocorrendo no solo, que é o gradiente lá da fórmula, que é a perda de carga dividido pelo L. E o outro é o gradiente crítico, ou seja, é o maior gradiente que pode estar ocorrendo em um solo, a fim de que não ocorra fenômeno de areia movediça naquele material. Tenha sempre em mente que ocorrer o fenômeno de areia movediça não é algo bom, é algo ruim.
porque é uma instabilidade hidráulica que está acontecendo naquela minha areia. Então eu não quero que isso aconteça. Eu estou fazendo com que aquele solo perca resistência. Normalmente em áreas que você tenha água ali, né, muita areia desérticas, tipo desérticas, né, mas que você tenha fluxo de água de baixo para cima ali, algumas áreas ali, você pode ter esse tipo de situação acontecendo, tá? Também, né, além das barragens. Eu vou fazer a verificação desses dois gradientes, então o gradiente, né, que está ocorrendo no solo tem que ser maior que o crítico. Sendo maior que o crítico, ocorre a demovediça. Então, ó, nesse caso aí, ó, as forças de percolação, elas estão sendo maiores que as tensões efetivas do solo. Então, se você for analisar as tensões que estão atuando naquele ponto, a força de percolação da água que está vindo de baixo para cima, ela é maior que o peso do solo, a tensão, né? Isso faz com que o solo fique sem resistência nenhuma. E aí, quando você coloca o pé nesse material, você literalmente afunda nele. Aí, tem em mente o seguinte também, né? Eu sempre falo isso para os alunos em sala, os alunos acabam se decepcionando. Se você entrar numa área de areia movediça, você não vai morrer soterrado, igual no filme se fala, lá mostra lá no filme para você. Tá? Por quê? Porque normalmente o corpo humano, devido ao peso específico dele, os vazios que a gente tem internamente no corpo, né, preenchidos com líquidos e assim por diante, fazem com que o nosso solo geralmente estabilize a penetração nessa areia movediça com mais ou menos metade do corpo ali, cintura, mais ou menos ali, barriga, assim por diante. Então, a maior parte das pessoas que porventura morrem por entrar numa área de areia movediça, vamos supor, na maioria das vezes é por fome ou desidratação, e não porque o cara simplesmente botou o pé ali na areia movediça e foi engolido pela areia, tá? Então isso não existe. Então é só para contextualizar mesmo, ok? Então aqui a gente tem uns locais comuns, né, como a gente já falou. Principal, com certeza, jusante de barragens de água. Por quê? Porque a gente tem um fluxo que está vindo de baixo para cima. A gente também tem esse tipo de situação ocorrendo em permeâmetros, com fluxo ascendente em solos. Né? Então a gente vai fazer alguns exercícios, né? Vamos trabalhar aí e vamos verificar que, né, você olhou um permeâmetro, o fluxo, por exemplo, está direita para esquerda para direita, que seja, e você tem uma camada de solo e essa água está vindo por baixo, aquele solo ele pode estar tendo esse fenômeno de areia movediça ocorrendo. Então já tem que ligar o alerta, né? E se o exercício fez a pergunta, você já tem que se atentar a responder. Em outro tipo de local que também pode acontecer, e aí quando acontece esse tipo de situação extremamente perigoso, é quando você tem em barragens de rejeito, né, esse fenômeno ocorrendo. Aqui a gente separei para vocês uma imagem de uma barragem de rejeito com alteamento a montante, que a gente fala. Quando a gente fala que uma barragem de rejeito ela segue o método construtivo de alteamento a montante, significa dizer que você, né, primeiro realiza uma pequena barragem, chegou com o minério, encheu até uma certa altura aqui, praticamente a borda. A gente, né, faz na sequência uma segunda barragem, né, apoiada sobre a primeira e outra parte apoiada sobre os próprios resíduos, e assim sucessivamente. Então você vai trazendo a barragem para trás. Por isso que a gente fala montante. Aí também tem a alteamento jusante, assim por diante. Quando você tem uma situação dessa acontecendo, o fluxo de água dos, né, que estão ali atuando nos rejeitos, esse material, essa água, ela tende, né, vai passar pela barragem e vai chegar lá no pé dos taludes, lá no lado oposto a jusante. E aí eu posso ter um problema sério de instabilidade hidráulica. Então, para barragem de rejeitos, que eu estou trabalhando com material que muitas vezes eu não conheço peso específico direito e assim por diante, isso é extremamente problemático. Tá? Então, evita-se sempre, controla-se muito isso em barragem de rejeitos, porque qualquer descuido aqui, com o tempo, pode ser fatal aí, pode gerar problemas aí de instabilidade. Por sinal, a maior parte das barragens que a gente teve problemas aí no país recentemente, né, todas elas que chegaram a cair lá de fundão e a última agora, todas eram com esse método construtivo de alteamento a montante e que é um dos piores métodos construtivos aí, hoje em dia não se utiliza muito esse tipo de sistema mais para execução de barragem de rejeitos, que é um método um pouco mais perigoso ali devido ao, né, você está apoiando a contenção ali, todo o material no próprio rejeito, né, uma parte ali, para conter esse material todo. Então, qualquer instabilidade hidráulica que tiver ali a jusante ali, que é o único ponto
teoricamente resistente que eu tenho pode gerar instabilidade aqui e eu posso ter todo esse material indo embora. Aqui tem algumas, né, duas fotinhas rápidas aí para vocês, né? O córrego do feijão lá, o rompimento que teve da barragem, Minas Gerais. Foi um problema envolvendo liquefação do material lá. Aqui, né, a barragem de Fundão, também é outra imagem também, bem complicada, né, o problema ambiental que eu tenho disso aqui. Para concluir aqui, eu tenho dois videozinhos no YouTube que eu separei, só para mostrar para vocês aqui como é que funciona a questão de areia movediça e vocês entenderem como é que ela funciona, quem nunca viu. Aqui, só para mostrar para vocês rapidamente que dá para simular um material com esse comportamento em casa. Se vocês procurarem receitas, alguma coisa, tem uma mistura que você pode fazer com maisena e água, que faz com que o material, no final ali, após a mistura, tenha esse comportamento como se fosse uma areia movediça. E a areia movediça ela tem uma característica bem interessante. Ela não tem resistência nenhuma para cargas pontuais, né? Porque o material perdeu resistência. Então, se você colocar qualquer coisa pesada pontual, e o pé nosso acaba sendo uma carga pontual, aquele material não resiste e a gente afunda. Quando você espalha a força do seu corpo, né, todo o peso do seu corpo, quer dizer, em uma área maior, vamos supor, deitando, você consegue sair desse material, né, com mais facilidade. Que, por sinal, é uma das táticas para uma pessoa conseguir sair sozinha de uma área de areia movediça, justamente deitando na areia ali e tentando, né, rolando ali, tentando tirar o seu corpo dali, mas distribuindo o carregamento numa área maior. Então, aqui tem um exemplo de um material com essa característica que foi mistura em laboratório e vocês vão ver como é que funciona. Então é bem tranquilo. Aqui, na verdade, é uma simulação. Terremotos podem causar areia movediça e justamente esse exemplo aqui ele mostra um efeito, por exemplo, de um terremoto atuando numa área de areia ali e essa areia tendo um nível d'água ali estabelecido, alguma coisa, e esse fluxo, né, sendo bagunçado ali devido a essas vibrações. Então, ó, repara que, né, a areia ela suporta o peso, né, sem problema nenhum. Mas a partir do momento que você tem uma vibração ali simulando, por exemplo, um terremoto, a areia simplesmente não suporta mais aquele peso ali. E repara que a bolinha que antes estava ali embaixo, ela sai para a superfície. Então a gente tem uma inversão ali. Até se fala que quando você faz a mistura com, acho que da maisena com água, a gente cria um material que tem um comportamento não newtoniano, que ela acaba tendo essa característica. Aqui tem um outro vídeo de uma pessoa que entrou numa área de areia movediça, ela mostra a dificuldade ali que é para sair. Isso aqui nos Lençóis Maranhenses aí no Brasil. Tá? Então a gente tem algumas áreas aí de incidência. Então tudo isso aqui é areia movediça. Normalmente o problema de areia movediça é você ficar se mexendo muito. E a tendência, quanto mais você mexe o pé, mais ele vai afundando, mais difícil é para tirar. Então, bem interessante, né? Então é um fenômeno. Então, quando ele apoia o joelho, ele acaba apoiando uma carga concentrada ali. Isso acaba dificultando um pouco mais a saída dele. É porque ele está com a bolsa atrás e tudo mais, tá? Mas é bem interessante, tá? Vale a pena, se interessou aí, quer dar mais uma olhada. Recomendo dar mais uma olhadinha para verificar, né? De vocês verem como é que funciona com mais detalhes, assim, a parte, às vezes, matemática do negócio e algumas outras curiosidades que a gente tem. Então, bem interessante, tá? E é um fenômeno
envolvido diretamente aí com a mecânica dos solos. Perfeito? Então aqui a gente encerra essa parte, toda a parte teórica de permeabilidade, e basicamente agora resta aplicar todo esse conhecimento aí do princípio de conservação de energia, fórmula da vazão, e aplicar isso nos exercícios que a gente vai fazer agora na sequência. Bom, eu separei esse exercício para fazer aqui com vocês, rapidamente. Esse exercício é um exercício bem simples, bem tranquilo para ser feito. É um permeâmetro, tem uma camada de solo aqui no meio. Ele deu 3 pontos para a gente e ele pede algumas coisas aqui. Então vamos dar uma lida rapidinho aqui para entender como é que funciona. Então ele fala, ó, foi lançado água, o nível d'água está estabelecido aqui, é a entrada, e tem um segundo nível d'água aqui, que é a saída. Então aqui é simples questão de observação. A água, ela sempre vai perder energia no processo e não ganhar. Então a água não pode ter entrado por baixo e saído por cima. A água vai entrar na parte mais alta sempre e vai, né, o ponto de saída é o ponto mais baixo aqui. Perfeito. Então ele quer que eu defina qual é o volume de água que passa pelo sistema durante um tempo de 15 minutos. Essa água ela vai demorar um bom tempo para passar por esse solo. E aí quando ela vai para o outro lado aqui e sai, né? A gente tem um tempo, né, desse percurso aqui, e aí é justamente quer saber qual o volume de água durante um tempo de 15 minutos. Na sequência, ele quer saber quais são as pressões neutras nos pontos A, B e C, já vou explicar. E ele pergunta se o solo, nesse caso aqui, está sujeito à situação de areia movediça. Daí ele me passa os dados aqui para eu conseguir responder as questões aqui. Então, o primeiro dado, peso específico desse solo, saturado. Ele já me forneceu o coeficiente de permeabilidade desse solo e me informou também que a seção transversal, né, desse solo é de 500 centímetros quadrados. Quando ele fala que a seção transversal desse solo é de 500 centímetros quadrados, não significa dizer que essa área aqui é 500 centímetros quadrados, não tem nada a ver. Você tem que pensar que o problema é um problema tridimensional. Então, o fluxo ele está vindo aqui. A área de seção transversal é essa área aqui, ó. Eu não estou vendo, mas esse permeâmetro ele tem uma terceira dimensão aqui. Então, o produto das duas dimensões aqui, a direção, né, na terceira aqui que eu não estou vendo, vezes a largura que não foi fornecido esse dado para mim aqui, que é esse sentido aqui, o produto dessas duas medidas é 500 centímetros quadrados. Então, só ficar esperto com isso. Primeira pergunta. Para que ocorra areia movediça, eu tenho que responder duas perguntas e as duas têm que ser, né, afirmativas ali para que eu tenha o efeito ocorrendo. A primeira pergunta, e a mais simples, é se o fluxo é ascendente. O nosso fluxo, nesse caso aqui, é ascendente? Não. O nosso fluxo ele é descendente. Ó. A água está passando pelo solo de cima para baixo e aí sai lá na parte inferior. Então, o fluxo ele não é de baixo para cima. É só alguns casos especiais, ou se você estabelece isso em laboratório com o permeâmetro, mas nesse caso com o permeâmetro não estou estabelecendo isso. A água não ganha energia, ela sempre perde. A gente vai ver alguns outros casos adiante aí de permeâmetros, onde você insere água em um lado do permeâmetro, dá a volta e passa pelo outro lado, parando no nível inferior. Então isso a gente tem também. Então, como o fluxo é descendente, a resposta já direto é que não ocorre areia movediça, porque o fluxo é descendente. Eu já peguei muitos alunos em prova com esse tipo de pergunta, é uma questão teórica praticamente. Não tem cálculo nenhum. Eu não vou precisar usar esse dado, por exemplo. Ok? Então, tranquilo, já respondi, já matei uma parte do exercício aqui com isso. A segunda parte, que é a parte que eu gostaria de fazer com vocês principalmente, é essa parte aqui, de definir as pressões neutras nos 3 pontos. Então vamos entender como é que funciona isso. Quando você tiver uma situação dessa, né, vamos supor que o exercício tivesse escrito isso de outra maneira. Quais são as cargas nos 3 pontos, A, B e C? Ou quais são as pressões neutras nos pontos A, B e C? A maneira de resolver é a mesma. Você vai ter que montar uma tabela e verificar quais são as cargas que estão atuando ali nos 3 pontos. Lembrar que para cada um desses 3 pontos eu tenho 3 cargas. A carga de elevação, ou potenciométrica, a carga piezométrica e a carga total, que é o somatório das duas. Então eu tenho as 3 cargas que eu tenho que definir para cada um desses pontos. Daí eu consigo responder adequadamente a pergunta que está sendo feita. Quando ele me pergunta das pressões neutras nos pontos A, B e C,
lembrar que a carga pesométrica é a relação entre a pressão neutra pelo peso específico da água. Então, em outras palavras, eu tenho que achar a carga pesométrica dos 3 pontos. E eu achando a carga pesométrica dos 3 pontos, eu acho a pressão neutra. Com isso em mente, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício vai ser montar uma tabelinha. Aqui eu coloquei diversas colunas, que eu vou criar alguns pontos extras aqui para facilitar a nossa análise aqui, vocês entenderem como é que funciona. Então eu vou fazer os 3 pontos, e aí a minha primeira dica é, nesse tipo de exercício, observe o fluxo. O fluxo está sendo do ponto C para o ponto B para o ponto A. Então, quando você for montar a tabela e organizar os pontos aqui nessa tabela, coloca a tabela no sentido do fluxo, para evitar erros, tá? Considerando isso, então eu tenho o primeiro solo aqui. Vou reduzir um pouquinho o tamanho da fonte. Eu tenho o primeiro solo. O primeiro ponto, né? Desculpa. Meu ponto C. Esse ponto C, ele vai estar ali bem naquela interface ali. Eu tenho na sequência o ponto B e por último o ponto A. Até aqui tranquilo. O que eu recomendo vocês a fazerem também? Sempre crie um ponto a mais. Você pode criar ponto onde você quiser para te auxiliar a resolver o exercício. Então, crie pontos onde fica fácil para você conseguir. Eu vou criar 2 pontos aqui. Eu vou criar um ponto aqui na superfície, bem aqui na superfície. Vou colocar já a letrinha aqui. Ó. Vou colocar A aqui. Não. Vou colocar X aqui. E vou criar um outro ponto bem aqui nessa superfície do nível d'água aqui embaixo. Vou colocar como letra Y. Perfeito? Então aqui eu vou inserir como x é o primeiro ponto, né? Então ele vai estar aqui e o meu ponto y estaria aqui, que seria o último ponto do fluxo. Então eu tenho a sequência do fluxo certinha. X, C, B, A, e aí dá a volta e sai no ponto y. Então repara que ele dá a volta e sai por aqui. Na verdade ele iria subir e vir até aqui em cima. Só que como perdeu muita carga por passar no solo aqui, ele não consegue subir mais do que esse nível d'água que está estabelecido aqui embaixo. Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? Cada uma dessas 3 linhas que eu tenho aqui, eu vou colocar as letrinhas das cargas. Então, a primeira carga, eu vou colocar um Ezinho, que seria a carga de elevação. Segunda carga, carga piezométrica, né, Pzinho aqui para facilitar a identificação. E, finalmente, a última linha, que seria a somatória das 2 cargas, que é a carga total. Então, eu tenho carga de elevação, carga piezométrica, carga total. Fechou. E agora eu vou começar a definir essas cargas em cada um desses pontos. Então, antes da gente fazer o exercício envolvendo os solos, vamos imaginar uma situação aqui. Imagina que, por exemplo, não tem esse solo. Se eu não tivesse esse solo, o que ia estar acontecendo aqui? Ó? A água sai desse ponto, ela desce pelo permeâmetro, daria a volta por fora do permeâmetro, e aí, é claro, né, eu teria que ter alguma coisa aqui do lado aqui segurando. Essa água iria se elevar e vir até aqui em cima, e chegando no nível aqui, no nível X, porque eu não teria perca de carga no processo inteiro, eu não tenho solo para gerar perda de carga. Então, numa situação dessa, se eu fizesse para o ponto C e para o ponto A, vamos supor, esquece o ponto B por enquanto, e esquece que tem um solo aqui, tá? Eu vou resolver a tabela com só o ponto C e o ponto A existisse sem solo, para vocês entenderem como é que é fácil isso. O ponto C, por exemplo, vamos analisar. Para achar as cargas de elevação, a gente já tinha falado isso na última aula. Eu preciso definir um nível de referência para o problema. Esse nível de referência, quem estabelece sou eu que estou fazendo o exercício. Então, a dica é, sempre estabeleça um nível de referência no ponto mais baixo do exercício, para que você não tenha dor de cabeça com alteração de sinais, porque daí fica tudo positivo. Como eu sei que eu vou, por exemplo, usar esse nível de referência posteriormente, quando eu estiver resolvendo o exercício completo, porque eu tenho um ponto Y que está aqui embaixo, então eu vou, para ficar mais fácil o meu problema, estabelecer o nível de referência no mesmo nível d'água. Então eu vou colocar aqui, ó, o nível d'água, né, vai ser o mesmo nível que o nível de referência estabelecido. Então, né, vai ser bem aqui nesse nível aqui embaixo. Considerando que o meu nível de referência foi estabelecido e que está bem nesse nível d'água aqui embaixo, aqui, aí é só você se perguntar. Para o ponto C, tá? Então eu vou escrever aqui para não ter dúvida. Ó. Sem solo, sem ponto B, tá? Se eu tivesse sem nada aqui,
Quais seriam as cargas de elevação, ou seja, qual é a altura do ponto C com relação ao nível de referência e qual que é a altura do ponto A com relação ao nível de referência. Então aqui é bem simples, né? Ponto C eu tenho 80, ponto A eu tenho 30. Beleza. Então as cargas de elevação consegui definir. E as cargas piezométricas? Então aqui, como eu tenho só água no problema, tá simples de resolver. Por quê? Porque carga piezométrica, quando você só tem água, é só você ver acima do ponto C aqui, quanto de altura de água que eu tenho até o nível d'água. Tem 60. Então, posso vir aqui e já colocar 60 direto. Tá? Com isso aqui definido, eu sei que a carga total do problema é o somatório das duas. Então, 80 mais 60, 140. Fechou? E para o ponto A? Como eu não tenho nada de solo acima do ponto A, é só também olhar direto aqui. Ó. Qual que é a altura de coluna d'água que eu tenho do ponto A até o nível d'água, lá em cima? 50 mais 60. Então, aqui dá um total de 110. Somando os dois, 140. Eu fiz tudo isso aqui para vocês só, matematicamente a gente acabou de comprovar. Como os dois pontos, apesar de serem pontos em níveis diferentes, eles não têm um solo entre um ponto e outro. Concorda comigo que eu não tenho perda de carga no processo? Se eu não tenho perda de carga no processo, a carga total dos dois pontos obrigatoriamente é igual. Então é por isso que eu tenho 140 aqui, 140 aqui. Matematicamente está sendo comprovado para mim que, como eu não tenho um obstáculo, um solo gerando perda de carga, não há redução da carga total, né, de um ponto para o outro. Com isso aqui fechado, né, em mente aí, agora que a gente entendeu, vou apagar isso aqui e vamos fazer o exercício certo agora. Então, bem simples. Vamos fazer o ponto A inicialmente. Quer dizer, o ponto C inicialmente, que é um ponto mais fácil. Ponto C, carga de elevação. Está lá embaixo a carga de elevação, a gente já tinha definido, não precisava nem ter apagado, é 80. A carga piezométrica. Nesse caso do ponto C, apesar de eu ter solo para baixo dele, para cima eu só tenho água, que é o que importa é para cima, a carga piezométrica. Então aqui é bem simples também, é os mesmos 60, eu não precisava ter apagado também. Então, total também, eu não precisava nem ter apagado, é o 140 também. Então, nesse tipo de situação, é bem simples, tá? Não tem segredo. Ponto A, dá para colocar a carga, né, de elevação também, não muda, 30. E agora eu tenho que achar as outras duas cargas. O ponto B eu também já posso colocar se eu quiser, né? Então aqui, ó, como o ponto B ele está metade, né? Então é 25 mais 30. Então vai dar 55. Fechou também. Aí agora eu tenho um problema. Por quê? Porque se você for tentar definir para o ponto B ou para o ponto A as cargas piezométricas, ou seja, a altura de água acima do ponto, se vocês olharem lá na videoaula lá de permeabilidade, lei de Bernoulli, lá que eu expliquei, quando eu defini carga piezométrica, eu deixei bem claro que você não pode ter solo entre o ponto e o nível d'água lá em cima. Se você tiver solo, essa regra não vale. Então, o B e o A eu não consigo fazer isso. Eu não consigo preencher essa linha do meio aqui, ó. E ferrou. Perfeito? Como que eu vou fazer para resolver o problema? Para resolver o problema, eu tenho que achar a carga total primeiro do ponto B e a carga total do ponto A. E aí, por subtração, né, porque eu sei que a soma das duas primeiras é igual à última, por subtração da última, né, com a primeira, eu acho a intermediária ali, que é a carga piezométrica. Para isso, né, para eu conseguir resolver esse problema, eu vou acabar tendo que fazer pontos auxiliares na maior parte do tempo. Esse ponto X não teria necessidade, mas eu posso trabalhar com ele também. Então eu vou achar dos dois pontos esses aqui só para mostrar como é que é fácil. Então, do ponto X, por exemplo, vou fazer aqui. O ponto X ele está a quanto de altura? Então 60 mais 30 vai dar 90, com mais 50, 140. Então a carga de elevação já achei direto é 140. Acima do ponto X, eu tenho nível d'água? Não, é o próprio nível d'água, né? Então carga piezométrica, 0. Com isso, somatório das duas cargas, 140. Repara que a carga total do ponto X é igual à carga total do ponto C. E isso, a gente já tinha visto agora de pouco, facilmente explicado, né? Eu não tenho solo entre os dois pontos, pelo princípio de conservação de energia de Bernoulli, como eu não tenho solo entre os dois pontos, não há perda de carga, então a carga total se mantém constante. Então é 140, 140, obrigatoriamente tinha que fazer isso. Se não tivesse encontrado isso, teve algum problema aí nos seus levantamentos, tá?
Aqui agora eu vou fazer com o y, tá? Eu posso fazer então um ponto depois e vou fazer ele. Como o nível de referência está no próprio ponto y, aqui é 0. Fechou. E a carga pesométrica? Eu tenho nível d'água acima do ponto y? Não, o ponto y já é o próprio nível d'água de saída. Eu não posso pegar esse ponto aqui, por exemplo, e olhar para cima, porque senão eu tenho solo no meio do percurso e vai estar errado do mesmo jeito. Então, eu olhando aqui, o ponto y ele já está no próprio nível de referência, né, e que é o nível d'água. Então, eu não tenho nível d'água acima do ponto, é 0. Pelo somatório, 0 também. Ah, professor, tem alguma coisa errada aqui. Não, relaxa, não tem nada de errado. Tá? É mais fácil do que você imagina. Como eu tenho o ponto y, olha aqui o problema aqui agora. Então, voltou para o básico. Entre o ponto A e o ponto y, eu tenho solo? Não. Então, se eu não tenho solo entre o ponto A e o ponto y, pelo princípio de conservação de energia de Bernoulli, a carga total do ponto y tem que ser igual à do ponto zero. Então, ao ponto A, desculpa. Então, bingo, eu sei que a carga total no ponto A tem que ser zero. Então, para fechar a conta aqui, a carga pesométrica no ponto A, com certeza vai ter que ser quanto? Menos 30. Acabou. Acabei de achar o problema aqui. Resolvi o problema. O que significa essa carga pesométrica de menos 30? Significa dizer o seguinte, que esse ponto A, se você olhar aqui, ele está exatamente 30 centímetros acima do nível d'água aqui externo. Então, como ele está 30 centímetros acima do nível d'água, no sentido contrário, né, ao nível d'água que eu estou observando, que é o nível d'água externa aqui, essa pressão neutra está justamente indicando que eu tenho um valor de pressão neutra negativo, porque esse ponto ele está acima do nível d'água e não abaixo do nível d'água aqui que está exposto à pressão atmosférica. Já se eu estiver analisando para cima do ponto A, eu tenho solo, então é como eu falei para você, o solo interfere nessas pressões neutras, então é por isso que eu não posso olhar para cima dele. Eu teria que olhar do ponto A para o nível d'água que está aqui do outro lado aqui. Tá? Mas se você se confundiu muito com esse tipo de conceito, faça pelas cargas totais que não tem erro, sempre vai ser a mesma receitinha de bolo. E para o ponto B agora, então faça a análise do ponto B para o ponto A, por exemplo. Ou do ponto C para o ponto B, pode ser, acho que é até mais fácil. Pensa comigo. Quando a água veio, ela passou pelo ponto C, pelo ponto B, pelo ponto A, e aí deu a volta e parou aqui. Pergunta que eu te faço. Qual é a perda de carga do sistema? Tudo. Quanto de carga que eu perdi por ter passado nesse solo inteiro? Tá? Eu consigo visualizar isso aqui no exercício? Sim, todo exercício, a maior parte dos exercícios de permeabilidade, sempre vai ter esse dado sendo fornecido graficamente ali, através da figura, para você só bater o olho e já achar isso. Qual que é a definição de perda de carga? Tá? Como é que eu acho isso no exercício? A perda de carga basicamente é um desnível, é representado, né, por um desnível entre os lençóis, né, os níveis d'água ali, né, o lençol freático na entrada e saída de um permeâmetro. Então, como o meu nível d'água está aqui em cima e o meu nível de água de saída está aqui embaixo, a diferença entre essas duas cotas é basicamente a minha perda de carga, que seria aquele ΔH. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui, ΔH, que seria a perda de carga. Tá? Vamos colocar não, perda de carga total. Vou escrever por extenso. Se fosse colocar em simbologia já de exercício, para vocês aplicar a fórmula de vazão depois, é o ΔH. Essa perda de carga aqui é a diferença, então. A diferença no total dá 140 centímetros. Tá? É uma unidade, né? Uma diferença entre cotas. Como eu acabei de falar que a perda de carga total é 140, então é só usar o raciocínio. Se eu perco 140 para passar por todo esse solo, que é o que está acontecendo no problema, 50 centímetros de solo, do C para o B, eu estou andando metade dele. Então, se eu ando metade dele, eu perco metade da carga. Então, do ponto C para o ponto B, por exemplo, eu andei metade do solo. Então, eu perco metade dessa carga que eu tinha antes aqui de 140. Então, se eu tinha 140 antes, eu vou perder metade dos 140 aqui, que é a perda de carga. Vou chegar aqui com 70 só. E aí, pela matemática aqui, eu consigo matar que, né, como a diferença entre os dois, a soma do primeiro com o segundo é o terceiro, então para fechar a continha aqui é 15. Né? 55 mais 15 costuma dar 70. E aí eu fechei a continha, completei a tabela e praticamente já respondi a segunda parte do exercício. O que ele me pergunta?
ele pergunta, ele fala para mim aqui o seguinte: quais são as pressões neutras nos pontos A, B e C? Então, lembrar o seguinte, que a carga piezométrica é igual à pressão neutra, vou colocar um Uzinho aqui, que é aquele Uzinho grego, né? Dividido pelo peso específico, vou escrever aqui para não ter problema, tá? Porque eu não consigo trabalhar com simbologia aqui. Dividido pelo peso específico da água. Então, vamos analisar o primeiro ponto, que é o ponto C ali na minha ordem, tá? Então, HPC. Qual que é a pressão neutra, né, do ponto C? Não sei. Então, eu vou colocar aqui o C. É o valor ab incógnita, é ele que eu quero saber. Peso específico da água, eu sei qual que é 10. Estou trabalhando com unidade, né, quilonewton por metro cúbico. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, quilonewton por metro cúbico, tá? E daí fica bonitinho, não tem problema depois com unidade. Ok. Com isso aqui definido, esse valor eu conheço. Qual que é a carga piezométrica no ponto C? Só olhar aqui na minha tabela. Carga piezométrica, 60. Que unidade que é essa? Aí você só tem que tomar cuidado, tá? A unidade aqui está em centímetros. É uma altura em centímetros. Aqui, o peso específico da água está em quilonewtons por metro cúbico. Então, eu tenho que converter esses centímetros em metros. Tá? A gente sabe que 1 metro, 100 centímetros. Então, aqui nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui isso aqui para uma próxima linha. E vou só substituir a carga pesométrica por 0,6. Eu vou colocar entre parênteses metros, para deixar as unidades bem claras para vocês aqui, ó. Aí, como as unidades agora são iguais, então se falam, né? Aí eu posso fazer o que aqui agora? Só passa o 10 multiplicando. Então, vai ficar que a pressão neutra no ponto C vai ser igual a 6 kN por metro quadrado. E essa aqui é a resposta desse primeiro ponto. E você vai fazer a mesma coisa para os demais pontos todos e acabou, problema resolvido. Difícil? Não, bem simples. Aqui eu não preciso nem fazer as contas dos demais, eu só de bater o olho eu já sei. Ó, como a carga, né, aqui era 60, a resposta foi 6, então é só dividir por 10 direto. Então aqui a carga pesométrica do ponto B vai ser 1,5 e a carga pesométrica do ponto A vai ser menos 3. Tudo quilonewtons por metro quadrado, ou quilopascal, tá? Se quiser colocar aqui, ó, ou 6 quilopascal. Também é tudo a mesma coisa. Fechou. Respondemos então a segunda parte do exercício, que é as pressões neutras no ponto A, B e C. E a outra parte do exercício, que envolve um pouquinho mais de conta, ele quer saber qual é o volume de água que passa pelo sistema, né, esquematizado na figura a seguir em 15 minutos. Para conseguir responder essa parte do exercício, eu vou ter que usar a forma da vazão. A forma da vazão a gente tinha visto na última aula, é o coeficiente de permeabilidade vezes o I vezes o A, certo? Perfeito. A vazão, eu vou já abrir ela aqui. Eu sei que a vazão é volume por tempo. Isso aqui tem que ser igual ao coeficiente de permeabilidade vezes. Aqui eu vou abrir também, né? Perda de carga. Lembrar que o I é perda de carga dividido por L. Então o que eu vou fazer? Eu só vou colocar aqui vezes A e vou dividir tudo isso aqui por L. Tudo em produto, né? Tudo multiplicando, não tem problema. Perda de carga na simbologia lá é o ΔH, tá? É que eu não consigo colocar aqui, mas eu posso colocar aqui, ó, o H, por exemplo, para ficar mais fácil. Então é o ΔH aqui. E agora eu vou substituir os dados que eu tenho. A minha incógnita é o volume. Então eu vou deixar o volume isolado desse lado e vou passar o tempo multiplicando para o outro lado. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 3. Menos 3. Vezes. O que mais? Tomar cuidado com unidade, tá? Olha a unidade do coeficiente de permeabilidade. O coeficiente de permeabilidade está em centímetros por segundo. Então ele vai mandar na unidade aqui do exercício. Como está em segundos, esse tempo que está em minutos, quando eu for passar multiplicando aqui do outro lado, ele está em minutos, tem que converter em segundos. Então eu não posso esquecer de fazer isso. Na ordem aqui, o H é a perda de carga. A perda de carga eu já tenho aqui, ó, 140 centímetros. Como é a mesma unidade do coeficiente de permeabilidade, então eu posso colocar o valor direto. Vezes. A área de seção transversal foi informada aqui, ó, centímetros quadrados. Também é centímetros. Então é tudo a mesma unidade. Não tem problema com conversão.
E agora é o dividido pela espessura. Ah, tem um tempo antes, né? Então eu vou colocar aqui entre parênteses 15 vezes 60. 1 minuto tem 60 segundos, então 15 minutos vai ter, né, 15 vezes 60, a conversão ali para segundos. E para finalizar, o L embaixo que está dividindo é a espessura de solo por onde está ocorrendo a percolação. Então é só olhar o desenho aqui. Ó. Qual a espessura de solo que está oferecendo resistência à passagem da água? É os 50 que estão aqui. Então eu coloco 50 dividindo. Com isso, eu já acho o volume direto aqui. Vamos calcular rapidinho para ver quanto que dá. Tá? No caso aqui vai dar vezes 140, vezes 500, vezes 15, vezes 60, dividido por 50. Tá? Então vai dar 2.520 centímetros cúbicos, que é a unidade que eu estou trabalhando. Resposta de exercício, acabou, acabou. Não tem problema nenhum. Bem tranquilo. E é um exercício que eu já cobrei em prova algumas vezes. Os alunos às vezes se batem num exercício desse, um exercício muito fácil. E todos os demais exercícios que tem, por exemplo, na lista, seguem mais ou menos a mesma receitinha. É claro que às vezes o desenho muda um pouquinho, tem alguma informação que está de uma maneira diferente, mas não tem segredo. Só faltou responder aqui por escrito, né, que não ocorre a movediça porque o fluxo é descendente. E aqui nessa parte aqui eu vou, né, remover isso aqui, que era o meu primeiro problema que eu estava analisando. E no meu caso aqui, né, eu tenho solo, eu tenho fluxo daqui, né, de cima para baixo, assim por diante. Essa tabela está certinha, formatada para esse meu problema. E acabou. Beleza, pessoal? Então, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas já é uma aula completa já. Isso aqui que a gente está passando, praticamente são uma semana inteira de aula aqui. 4 horas de aula, fácil, aí 2 aulas. Tá? E aí já está pronto para vocês aqui de uma maneira mais simples e visual aí, como resolver. E aí agora eu vou postar mais alguns exercícios na sequência com resolução aí nas próximas aulas. Perfeito? Pessoal, um abraço para todo mundo. Bons estudos. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Ok? Boa noite. Até mais.